Bom dia, amadas. Domingamos, mais um dia cheio da presença do Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma palavra de vida hoje, uma palavra de restauração. Eu creio que essa live vai ser um encontro marcado pelo céu. Já está sendo um encontro marcado pelo céu. Eu estou recebendo muitos testemunhos, muitos relatos de vocês. E louvado e engrandecido seja o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e que Ele tem se movido no meio de nós. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada uma que está aqui, pela sua renúncia, pelo seu esforço e pela sua obediência, né? Em ouvir a voz do Senhor e aceitar o chamado. Por isso que a palavra fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque chamado, muitos são, mas escolhidos, poucos são, porque poucos querem ser escolhidos. Poucos querem fazer de fato aquilo que o Senhor pede para ser feito, né? Nos pede para ser feito. Mas graças a Deus que vocês são chamadas e escolhidas e separadas e aceitaram o chamado. Bom dia. Jesus é lindo, né? Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar, eu vou ler com vocês Êxodo 14. Quem tiver acompanha comigo a Bíblia, quem não tiver não precisa, eu vou ler aqui para vocês. Mas eu preciso contextualizar tudo que está acontecendo aqui nesse cenário. Êxodo vai falar do povo que saiu do Egito. O povo que ficou 40 anos sendo escravizado, 400 anos de escravidão. E que o Senhor levantou um libertador no meio daquele povo. E o libertador era Moisés. Chegou o tempo da liberdade. E aí o Senhor levantou Moisés e esse povo já estava para acessar a terra prometida. Eles já estavam ali saindo do deserto. Eles iam sair para o deserto e o Senhor ia guiá-los ali em meio o caminho para eles chegarem à terra prometida. O que a gente precisa entender desse contexto aqui? Eles estão no meio da travessia. É um povo que não é mais escravo, mas que também não é totalmente livre. Só um minutinho, gente, pega aí. É um povo que não é totalmente livre, não acessou totalmente a liberdade e também não é escravo. Então eles estão no meio do caminho. Eles não estão aqui nem lá, eles estão no meio do caminho. E aí no meio do caminho, nessa travessia, algo que o Senhor tem falado muito, saúde, algo que o Senhor tem falado muito comigo nesses tempos, é sobre estratégia. Porque a gente vai passando certas situações da nossa vida em que a gente se encontra exatamente como esse povo. Deus deu uma promessa, Deus te deu muitas palavras, muitas promessas foram feitas, mas você está no meio do caminho. Você não é mais a mulher que você era antes, mas você ainda sabe, sente e vê que você não se tornou uma mulher 100% capaz de receber a promessa do Senhor. Você está no meio do caminho, você está na transição. Você não é mais quem você era antes, mas você ainda também não conhece a sua nova versão. Essa nova versão que está sendo construída, ela ainda não está pronta. Então você está no meio do caminho, assim como esse povo aqui. E a gente vai passando certas situações da nossa vida que a gente fala, Senhor, a tua promessa está incoerente com o cenário. O Senhor deu promessa de vida e eu só vejo morte. O Senhor deu promessa de prosperidade e eu só vejo escassez. Não está fazendo sentido. Como que isso vai acontecer nesse cenário? Como que vai haver uma restauração, uma restituição? Como que o Senhor vai fazer algo novo se está tudo destruído? Eu não vejo um escape aqui nesse cenário. Então, existem certas situações que a gente vai passando ao longo da nossa vida que a gente se vê exatamente como esse povo, no meio da travessia.
A gente está saindo, eles estão saindo do deserto, do Egito, e eles estão super felizes. Eles estão muito felizes. Mas eles ainda não acessaram, de fato, aquilo que Deus tem para eles. E aqui uma coisa que a gente precisa compreender, já uma chave de revelação para vocês, porque assim, existem muitas histórias na Bíblia que o Senhor está nos ensinando como não ser, como não fazer, como não copiar, como não ser igual àquele povo. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Por mais que eles estivessem muito felizes, muito alegres, muito contentes, porque eles estão saindo ali, não vão ser mais escravos, a mente deles é de escravos. E ao longo da jornada, o tempo todo eles vão falar, melhor seria se tivéssemos voltado para o Egito, melhor seria se tivéssemos morrido no Egito. Então o Senhor está nos ensinando, filha, olha só, para você acessar aqui a promessa que eu te dei, você precisa renovar a sua mente. Você precisa de uma renovação mental. Se você continuar com essa mentalidade de escrava, você não vai acessar. O tempo todo você vai sentir saudade do Egito, vai sentir saudade da escravidão. Vai achar que era melhor estar lá, porque lá não tinha guerra, lá não tinha batalha espiritual. Você precisa renovar a sua mente. Então a gente está aqui nesse povo, no meio da caminhada, e o Senhor tem falado comigo, porque, como eu disse para vocês, nós vamos passando situações da nossa vida em que a gente se vê nesse cenário, e o Senhor tem falado comigo, acalma, eu sou estratégico, filha, eu sou estratégico. Eu falo, Deus, mas quando eu olho, tá dando tudo errado. E o Senhor, acalma, quieta-te, eu sou estratégico. Então, acalma. O Senhor é estratégico. Ele é estratégico. Eu sei que você olha e fala assim, não tem estratégia, Chal, tá tudo desmoronando. O Senhor é estratégico. Ele é estratégico. E aí, Êxodo 14 vai falar, Deus anuncia a ruína dos egípcios. O Senhor diz a Moisés, isso aqui é o Senhor avisando a Moisés, porque o Senhor sempre nos avisa. Deus não fica em silêncio, Deus não deixa a gente no escuro, somos nós que não sabemos ouvi-lo, mas Ele sempre nos avisa. O Senhor diz a Moisés, fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Volta e acampa junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas, eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Aí o Senhor fala, endurecerei, viu? Moisés, presta atenção, eu vou endurecer o coração do faraó e ele o perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó se endureceu, dele e dos seus subordinados. Eles mudaram em relação ao povo e disseram, que foi que fizemos? Permitimos que Israel saísse e deixasse-nos de nos servir. E aqui está falando do mesmo rei que falou, sai daqui, some, desaparece, não quero ver mais vocês aqui. E aí o Senhor endureceu o coração deles, endureceu o coração dos subordinados, e eles mudaram de opinião. O que foi que a gente fez? Então o faraó aprontou o seu carro e levou consigo sua tropa. Levou também 600 carros de elite, junto com todo o carro do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Mas os israelitas saíram de punhos erguidos em sinal de desafio. E aí, faraó mudou de opinião e foi perseguir o povo. E aí o que acontece? Quando o povo olhou para trás e viu que estava sendo perseguido por faraó, o que o povo disse?
E disseram a Moisés: foi por falta de sepultura no Egito que nos tirasse de lá para morrermos nesse deserto? O que fizemos conosco? Tiramo-nos do Egito. Por acaso foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento do Senhor vos dará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. E aí o Senhor diz para ele assim: acalma, aquieta-te. Mas eles, é por falta de sepultura? É por falta de sepultura? É o que foi? Você me tirou de lá. Eu preferia estar servindo lá do que morrer no deserto. Gente, depois de anos de escravidão, debaixo de uma opressão intensa, o povo finalmente experimenta o início da libertação. O que você está experimentando hoje é o início da sua libertação. Não é a libertação totalitária. Você está acessando a libertação. Você está caminhando em direção à liberdade. Só que não dá para carregar essa mentalidade. A promessa começava a se tornar visível, havia movimento, havia direção, havia esperança, mas de forma inesperada o cenário muda. Por que o cenário muda? Porque nós criamos na nossa mente uma imaginação, nós criamos na nossa mente uma expectativa de como a gente quer que aconteça, de como a gente imagina que vai acontecer. Você olha para o cenário e você diz: eu imagino que vai ser essa e essa estratégia que Deus vai fazer. Eu imagino que as coisas vão se resolver dessa forma, desse jeito. Só que Deus é um Deus que nos surpreende. Não é da forma como você quer, não é do jeito que você quer, não é da forma como você imaginou. É muito melhor do que isso. Porque na sua imaginação, presta atenção, na sua imaginação, a honra e a glória seria totalmente para você. Eu fiz, eu resolvi, eu tive a iniciativa, eu tive a ideia. Foi a minha inteligência, foi a minha capacidade, o meu intelecto. Só que Deus move todas as águas, move as montanhas para que a honra e a glória seja dada somente a Ele. Se o povo saísse do deserto e fosse só Moisés, o povo ia olhar para Moisés e falar assim: foi Moisés quem nos libertou. Foi Moisés quem nos deu o escape. Não foi Deus, foi Moisés. Eles iam endeusar Moisés. Porque, como que você sabe disso? Minha irmã, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração, Ele sabe. O nosso coração, ele quer honra, o nosso coração quer glória, a nossa carne, ela quer ser vista, ela quer ser validada, ela quer poder. A nossa carne é suja. Deus sabe. E aí Deus falou assim: não, vou endurecer o coração do faraó, vou endurecer o coração do seu inimigo. É Deus dizendo: essa perseguição, essa pessoa que te persegue, sou eu mesmo quem endureço o coração dela. Assim como Deus fez com Saul. Deus endureceu o coração de Saul com relação a Davi. A palavra fala em vários versículos que Davi não estava tentando tomar o trono de Saul. Não tem lá, Davi foi ungido e foi guerrear contra Saul para tomar o trono dele. Não, Davi nem queria o trono. Davi nem queria ser rei. Ele foi ungido e voltou a apacentar as ovelhas. Ele foi ungido e voltou a apacentar ovelhas. Deus te deu uma promessa. Sabe o que é? É que Deus te deu uma promessa e aí você recebeu a promessa e voltou a fazer exatamente o que você fazia antes. Aí você fala assim: não, eu recebi a promessa, essa promessa vai acontecer agora. Eu recebi a promessa que eu vou ter uma família, que eu vou casar, que eu vou constituir família. Então, o primeiro homem que aparecer na minha frente é o enviado de Deus. É a promessa de Deus. E Deus está assim: não, filha, calma. Não é porque eu te dei a promessa que ela vai acontecer agora.
Deus te deu a promessa de que você vai casar e vai constituir família, só que você continua solteira. Ainda não aconteceu. E esse fato de ainda não acontecer é que traz a frustração na nossa vida. A gente olha e fala assim, então não vai acontecer. Não existe possibilidade. Eu recebi a promessa, mas ela não acontece. Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. E aí o Senhor fala, eu mesmo endureci o coração de Faraó. Eu mesma te escondi, filha. Eu mesma estou te escondendo. Sou eu mesma que estou te guardando, filha. E aí Deus endurece o coração de Faraó, para que a honra e a glória seja dada para o Senhor. Deus endurece o coração de Faraó para treinar aquele povo, para mostrar para aquele povo que ele é Deus, que ele tirou o povo do Egito, que ele vai abrir o mar, que ele vai mandar colunas de fogo, que ele vai guiar o povo. Deus endurece o coração de Saul para Davi ser treinado, porque se Deus não endurecesse o coração de Saul, e se Saul não começasse a perseguir Davi, Davi não ia sair do pasto. Presta atenção. Davi não ia se mover, porque Davi não queria ser rei. Davi não pediu para ser ungido. Davi não era homem de guerra. Davi era pastor de ovelhas. Ele nasceu apacentando ovelhas. Ele aprendeu desde pequeno a apacentar ovelha. Ele não aprendeu a pegar uma espada. Ele nunca tinha matado uma pessoa. Então, se Deus não endurece o coração de Saul, para Saul perseguir Davi, e Davi ter que fugir, e Davi foi morar no deserto, Davi ficou, se eu não me engano, agora eu não lembro exatamente, mas quase 20 e poucos anos, eu não lembro exatamente agora, mas quase 20 e poucos anos, uma coisa assim, no deserto, morando no deserto, vivendo em lugares áridos, sem a melhor comida, sem a melhor roupa, sem ter um palácio. E outra, fugindo o tempo todo, tendo que fugir o tempo todo de Saul. Saul perseguia ele o tempo todo. Aprendendo a guerrear, aprendendo a sobreviver em meio ao deserto, passando fome. Porque ele estava sendo treinado para quê? Para ser rei, para ser um homem de batalha. Então existe um tempo de treinamento. Se o relacionamento não chegou ainda, é porque o Senhor está te treinando. Você está como Davi, vivendo na caverna, sendo treinada. Treinada para quê? Para ser uma boa esposa, para ser uma boa mulher, para sustentar o homem que Deus quer te dar. Se você está passando pela escassez, se você está passando pelo deserto financeiro, você está sendo treinada. Deus está te treinando. Está tirando a idolatria do teu coração. Está te ensinando a ser organizada. Presta atenção, Deus, Ele é ordem. Você precisa alinhar, nós precisamos estar alinhadas com os princípios, com o caráter de Deus. Qual que é o caráter de Deus? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é ordem. Você está pedindo a prosperidade para o Senhor, mas a tua finança é uma bagunça. Você não tem uma planilha de controle, você não faz controle financeiro. Você não sabe quanto entra, quanto você gasta. Você é totalmente dominado e controlada pelas suas vontades. Gente, vocês estão compreendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? Filha, se alinha. Se alinha com o meu caráter, se alinha com a promessa para eu poder derramar sobre a sua vida. É na área financeira a tua prova? Organiza a tua área financeira. Deus é um Deus de ordem. Ordem. E quando Deus está falando sobre ordem, Ele está falando sobre a ordem externa e sobre a ordem interna. Sobre a ordem externa, a sua casa tem que estar organizada. O seu guarda-roupa tem que estar organizado. Quer saber como está a mente de uma pessoa? Olha para o guarda-roupa dela. Porque é um reflexo, o externo é um reflexo do interno. Assim como o interno é o reflexo do externo. Como que você sabe que uma pessoa está com depressão profunda? Chega no ambiente externo dela. Chega na casa de uma pessoa que está em depressão. Está tudo desorganizado, tudo bagunçado, tudo acumulado.
Tá tudo jogado, tá cheio de comida espalhada por tudo, tá uma zona. Essa zona externa é um reflexo da zona interna da pessoa. Aí a pessoa tá assim, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, por que o Senhor não faz? O Senhor tá assim, tô te esperando, filha, já tá pronto. Gente, quando Deus lança uma promessa, pega essa chave para vocês, olha quanta chave de revelação, quanta coisa poderosa o Senhor tá falando no meio de nós hoje. Quando Deus dá uma promessa, quando Deus dá uma palavra, vou restituir, vou salvar, enfim, quando Deus dá uma promessa, no reino espiritual, lá no mundo espiritual, a promessa já está acontecendo. Mas existe um espaço-tempo entre o que foi liberado lá em cima e o que vai se manifestar aqui na terra. Por que existe um espaço-tempo? Esse espaço-tempo, aqui já está acontecendo, aqui você já está casada, aqui você já está próspera, aqui já foi liberado aqui. Ah, mas você está aqui. Tá vendo esse espaço aqui? É o espaço que Deus está esperando você entrar em ordem com a promessa. Deus falou que vai prosperar financeiramente, começa a organizar a sua finança para você ver as portas começarem a se abrir. Começa a pegar caderninho e anotar tudo que você gasta, toda entrada, toda saída, todos os seus gastos, ou faz uma planilha, ou contrata uma pessoa para fazer isso para você. Ou faz um curso de gestão financeira. Gente, eu estou dando exemplos práticos. Deus falou que você vai casar, que está preparando um casamento, um varão para você. Se aqui você já está casada, filha, no reino espiritual aqui em cima, você já está casada, já aconteceu, você já está sendo feliz. Mas existe o tempo da manifestação aqui na terra. E Deus está assim, filha, eu estou só esperando você se tornar uma mulher virtuosa. Eu estou só esperando você tratar esses traumas, esses bloqueios que você carrega. Você precisa fazer terapia. Precisa buscar ajuda. Tá com a perna quebrada, lembra, gente? A pessoa que quebra a perna e senta, ao invés de ir para o hospital, fica lá, Deus me cura, Deus me cura. Deus está assim, eu estou esperando você buscar cura para sua alma. Eu estou esperando você se tornar a mulher capaz de eu entregar o homem que está aqui. Porque se eu te der esse homem do jeito que você está hoje, eu vou perder os dois. Eu vou perder você e vou perder ele. Porque você não se sente merecedora de ser amada, cuidada, respeitada, valorizada. Você está tão no automático, você está tão na autossuficiência, tão no controle, que esse homem, ele não vai dar conta de ficar com você, minha filha. Aí, ao invés de ser bênção, aquilo que era para ser bênção, a promessa que é para ser bênção, vai ser morte, vai ser destruição, vai ser separação, vai ser divórcio. Gente, quantas pessoas receberam de Deus e se perderam depois no meio do caminho? Esses dias eu vi um vídeo que eu falei assim, meu Deus, um casal novinho, sei lá, eu acho que devia ter uns 14 anos, 16 anos, um casal que se encontrou e eles assim, uma belezinha. Aí passa lá 10 anos depois, eu falei, meu Deus, acabados, destruídos, meu Deus, eu falei assim, Senhor. Então tem coisas que não aconteceram ainda, lugares que você não acessou, promessas que estão lá te aguardando, te esperando você se levantar e entrar em coerência. Deus não trabalha com incoerência. Deus não trabalha na incoerência. Se Ele é um Deus de ordem e você vive na bagunça, não tem como. Acúmulo, apego, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entra em alinhamento com a promessa. É um varão que Deus está preparando para você, vai procurar cura, vai aprender a se relacionar, vai aprender dinâmica de relacionamento, posicionamento, como ser uma mulher feminina, vai tratar, vai curar. É financeiro, vai fazer um curso, começa a controlar suas finanças. Entra em alinhamento. Deus é um Deus de ordem, Deus não trabalha com a bagunça. E aí, conforme você vai entrando em alinhamento, Deus vai derramando, Deus vai abrindo, Deus vai fazendo.
Por isso que não dá para acessar a terra prometida com a mente de escravo, com a mente do Egito. Precisa passar por uma renovação e uma transformação mental para ser capaz de receber, de sustentar aquilo que Deus quer liberar sobre nós. Gente, tem um helicóptero aqui, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Então existem épocas em que você se encontra assim. Você está de frente para o Mar Vermelho, atrás tem um exército e do outro lado tem um deserto. Amém. Às vezes você está assim, como a gente diz, encurralada. Sim, estou ouvindo você e o helicóptero. Oh, glória! Olha só, será que nós vamos... vamos profetizar que a gente vai... Gente, só viajar de helicóptero, em nome de Jesus. A prosperidade e a abundância vai ser tanta. Vai ser tanta que a gente vai de helicóptero, vai de jatinho, vai de avião. Glória a Deus. Então você está sendo conduzido para um lugar de alinhamento. Alinhamento com o Senhor, alinhamento com os céus. Você precisa se alinhar. Vamos decolar e sair dessa vida de escassez. Em nome de Jesus, eu declaro que nós já estamos decolando. O helicóptero, gente, ele é pequeno. No helicóptero só cabe uma malinha pequena. Então, para a terra prometida, não dá para levar toda a bagagem emocional, física e espiritual que não está alinhada com o Senhor. Precisa ser deixada para trás. Se alinhe com a promessa. Porque esse povo aqui é só pela graça e pela misericórdia. Porque olha só, Deus está lá. Deus falou para Moisés: eu estou endurecendo o coração do teu inimigo. Porque se eu não endurecer o coração do teu inimigo, vocês não vão andar. E vão dar honra e glória a si mesmos. E aí Deus endurece, aí eles começam a ser perseguidos. Aí o povo... Foi por falta de sepultura no Egito que nos tirasse de lá para morrermos aqui no deserto? Já começa a murmuração, já começa a reclamação. E aí Moisés: acalma-te, pois vede, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor está falando assim: esses que te perseguem, nunca mais vão te perseguir. A escassez que você está passando hoje, nunca mais você vai passar. A solidão que você está passando hoje, nunca mais você vai viver. O desespero, a enfermidade que você está passando hoje, não é para a morte, mas é para que o meu nome seja honrado e glorificado no meio da morte. Essa dor que você está sentindo, nunca mais você vai sentir. Veja que o Senhor está dando livramento. Está lá em Êxodo 14:13. O Senhor está te dando livramento. O Senhor te levou para um cenário onde as alternativas acabaram, para que a dependência nele comece de forma real. O Senhor tirou todas as amuletas, todas as alternativas para dizer para você: agora ou você depende de mim, ou, minha filha, não tem como voltar e não tem como ficar no deserto. Agora é dependência, porque sou eu que vou te guiar, eu que vou abrir o mar, vou te conduzir como uma coluna de fogo. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. É para marchar. É para andar, é para se levantar, é para se posicionar. Chau, eu estou me posicionando, Chau, eu estou me levantando, Chau, eu estou sofrendo uma opressão. Continua marchando, minha filha, porque tem um exército do inimigo vindo atrás de você. Não dá para parar, é para marchar, é para continuar orando, é para continuar jejuando, é para continuar mandando embora esses demônios. É para continuar. A palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, permaneça, continue, não pare. O mar está na sua frente, vai se abrir. Deus vai abrir o mar, vai abrir um escape, vai abrir uma porta. Continua.
E tu ergues e estende a tua mão sobre a vara, sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios. O tempo todo o Senhor está falando: eu estou endurecendo o coração daqueles que te perseguem. Sou eu dos egípcios que entrarão atrás deles, e sereis glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com seus carros e cavalos. E aí o Senhor abriu o mar, o povo passou, os egípcios vieram atrás. E aí Deus foi e fechou o mar, e todos eles morreram. Foram mortos. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter audácia, coragem, ousadia para atravessar o mar. E os seus inimigos serão derrotados, serão mortos, serão destruídos. Que em meio a tanta guerra, tanta luta, vai haver vida. Você vai atravessar e você vai cantar do outro lado. Tem um louvor que fala, né? Do outro lado cantou. Você vai cantar do outro lado. Você vai glorificar o nome do Senhor. E você vai falar: Senhor, foi o Senhor quem fez todas essas coisas. Foi o Senhor quem me tirou da escassez. Foi o Senhor quem me tirou da idolatria. Foi o Senhor quem me tirou da morte. Foi o Senhor quem renovou as minhas estruturas. Foi o Senhor, Pai. Não tinha como. Não tinha como o cenário. Era todo de destruição. Não tinha escape. Mas o Senhor deu escape. E todos os seus inimigos serão mortos, serão destruídos. Os nossos inimigos serão mortos e destruídos em nome de Jesus. Mas marche. O Senhor está falando: não para não. Para que você está me clamando? Continua marchando. É para continuar fazendo. É para continuar buscando. Continua. Muitas das vezes, o mais importante que nos revela do agir de Deus é que muitas das vezes Ele nos leva a um cenário onde as nossas alternativas acabam, para que a dependência nele comece de forma real. A reação do povo revela muito sobre o coração humano. Diante da pressão, eles dizem a Moisés: foi por falta de haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morrêssemos aqui no deserto. Essa fala não é apenas um desabafo, é uma manifestação de medo, incredulidade e memória distorcida. Quando você olha para o cenário e você fala: não tem como, eu tô cansado, eu desisto, é o seu medo e a sua incredulidade e a sua memória distorcida. Achar: mas eu recebi um monte de promessa antes e nunca aconteceu. Não aconteceu porque Deus não quis. Não aconteceu porque Deus mudou de ideia. A palavra do Senhor não volta. Aconteceu porque você não entrou em coerência com a promessa. Porque você recebeu a promessa e sentou a bunda no sofá e foi assistir Netflix, ao invés de criar uma planilha financeira para ter um controle financeiro. É por isso que não aconteceu. Não é porque Deus mudou de ideia. Não é porque Deus falou. Não é porque não era... não, acho que não era Deus falando. Gente, tem coisas, tem profetas que falam da boca para fora. Falam da alma deles. Tem falsos profetas? Tem falsos profetas. Aprenda a distinguir o profeta de Deus e o profeta que não é de Deus. Discernimento de espírito. Tchau, como que eu tenho discernimento de espírito? Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Então tem promessa que você ouviu que não foi Deus que falou, mas tem promessa que foi Deus que falou. Só que essa promessa não aconteceu porque você não entrou em coerência com a promessa. Foi Deus que falou que vai te dar um casamento, foi Deus que falou que vai te prosperar financeiramente. Foi Deus. Só que você não entrou em ordem. Você não entrou em coerência, você não foi fazer um controle financeiro, não foi aprender a se relacionar, você não foi entregar seu currículo para Deus abrir a porta do trabalho. Você ficou sentado esperando, achando que não precisava fazer nada. E o que a gente precisa fazer, gente, é muito pouco perto do que Deus faz. É muito pouco. Então o Senhor está nos chamando para um lugar de alinhamento. Porque, mas bastou um novo problema para esquecerem tudo que Deus já havia feito. Basta uma nova dificuldade para você esquecer de tudo que o Senhor já fez na sua vida até hoje. De toda a porta, todo escape, de tudo. Ai, é que eu tô desiludida, porque eu só pedi para Deus isso, você só pediu para Deus isso.
Mas você se tornou uma mulher capaz de sustentar isso que você pediu para Deus? Não. Então a culpa não é de Deus, minha irmã, a culpa é sua. A culpa é nossa, a culpa é minha. Isso também nos traz para um lugar de autorresponsabilidade, onde nós olhamos e falamos, a culpa é minha. Deus liberou a promessa ia acontecer, vai acontecer, mas sou eu que não me alinho. Sou eu que não estou me alinhando. Então nós precisamos sair desse lugar de passividade, de omissão, de achar que Deus é um mordomo, que faz tudo e você não precisa fazer nada, sendo que é muito pouco aquilo que nós precisamos fazer. Deus deu uma promessa, Deus vai realizar o desejo do teu coração, só que Ele não vai realizar para te perder. Ele não vai realizar sem te alinhar antes. Então se alinha a promessa, se levanta, faz a tua parte. O externo reflete o interno vai refletir no externo. Em nome de Jesus, se levantem. Começa a fazer uma faxina na sua casa. Tira tudo que ocupa espaço, tira todo o peso. Arranca do teu guarda-roupa tudo que você não usa mais. Toda roupa. A palavra fala assim, ó: aquele que der, lhe será dado. Deus não está falando, eu vou te dar para depois você dar, não. Deus está falando, aquele que der, lhe será dado. Primeiro você dá, depois eu te dou. Tira tudo que você não usa mais. Tira toda a roupa que você não usa. Roupa, sapato, tudo que está velho, rasgado. Tudo que não dá para usar mais. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Gente, eu vi um vídeo e ele é muito real. Não comprem roupa de brechó. Não peguem coisas usadas de outras pessoas, porque demônios usam roupas, objetos como ponto de contato. Eu sei que isso aqui, às vezes vocês vão falar assim, Chá, você tá bitolado. Não, eu estudo sobre isso, tá na palavra. Objetos, coisas carregam um peso espiritual, não peguem. Ah, é só consagrar e tá tudo bem, minha irmã. Não pega, não põe dentro da sua casa. Pelo amor de Deus, discernimento de espírito. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento de espíritos. Vocês não têm noção o que carrega isso. O ambiente em si, vocês não têm noção o que carrega o ambiente. Faz uma limpa, tira tudo. Ah, não, gente, eu tenho um livro aqui. Eu com o Thiago, a gente tem muitos livros. Eu tenho um livro que eu não li ainda. Eu tenho livro que eu não li ainda. Mas a gente não compra livro sem doar outros livros. A gente comprou livro, eu fui lá, tirei um monte de livro. Aqui em casa a gente tem uma regra. Entrou duas peças de roupa, sai 2 peças de roupa. Ah, comprei um jogo de panela novo, eu dou o jogo de panela antigo. Aqui é entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, vai abençoar alguém. Eu não tenho acúmulo. Se vocês viram meu guarda-roupa, não tem acúmulo no meu guarda-roupa, eu não tenho acúmulo de sapato, eu não tenho acúmulo de nada. Aqui é o que a gente usa. Não tem roupa de ficar em casa, roupa de sair, roupa é roupa. Roupa é roupa. É para ser usada. Tem gente que, essa roupa aqui é de sair, a pessoa nunca sai. Eu compro em brechó, misericórdia. Minha irmã, se eu puder falar uma coisa para você, pega essas roupas todas que você comprou de brechó. Consagra ao Senhor e taca fogo. Outra coisa, coisa consagrada a entidades, a demônios, você não dá para outra pessoa. Não dá para outra pessoa, tem que tacar fogo, porque senão você manda os demônios tudo para outra pessoa. Às vezes você tá vivendo uma opressão, um cansaço, um desânimo. Sabe quando você tá cansada, desanimada, você tá, ai meu Deus, eu tô xoxa, capenga, manca, cansada, desanimada, destruída, eu não sei o que tá acontecendo. Foi lá no brechó, pegou a roupa de uma pessoa enferma, pegou a roupa de uma pessoa que trabalhava na macumba, que fazia oferta, usava aquela roupa para fazer a oferta e colocou dentro da sua casa e não sabe o porquê que tá vivendo uma opressão. Tá usando a roupa de uma pessoa que roubava, que rouba,
E não sabe porque o dinheiro não está pagando na sua mão. Em nome de Jesus. Junta tudo. Ah, mas eu gosto tanto. Minha filha, o demônio também. Ele gosta muito dessa roupa aí. Quando você coloca, então ele fica super feliz. Ele ama estar dentro da sua casa. Ah, mas é só consagrar. Não é, minha irmã. Nem sempre é só consagrar. Existem rituais, coisas que foram, portas que foram abertas, que você nem imagina. Nem eu. Porque você não sabe de onde veio. Você não sabe o que aquela pessoa fazia. Você não sabe os lugares que aquela pessoa ia, o que ela frequentava. Pelo amor de Deus. Junta tudo e queima. Queima. Demônios usam objetos como ponto de contato. Gente, eu fui fazer uma libertação. Eu via um presente que ela ganhou. Deus falava sobre um presente que ela ganhou. Ela é minha aluna. E aí, eu falei assim, olha, tem algo que você ganhou. Tem algo que você ganhou. Deus não me mostra o que, mas tem uma coisa que você ganhou. O Senhor vai te falar. Ela, tchau, eu sei, é um vestido. É um vestido. Eu falei assim, meu Deus, queima. Ela foi queimar o vestido não pegava fogo. Ela me mandou um vídeo. Ela fez uma fogueira, pegou o vestido e ficou lá. E o vestido não queimava. Não queimava. Fui fazer uma outra libertação, ela tinha ganhado um presente do marido dela. Ela pegou um vestido também, uma camisola vermelha. Ela pegou a camisola, ela me ligou, ela pegou o isqueiro, fez assim, ó. E não pegava fogo. Eu comecei a orar, comecei a repreender, e aí o negócio pegou fogo. Então, eu sei que às vezes parece muito místico, parece muita, é muito bitolada, é muito... Gente, é porque vocês não estão do lado de cá. É porque vocês não estão vendo os demônios se manifestarem. É porque vocês não estão vendo o papel de libertação que eu faço e eu escrevo lá o rastreio para poder desligar, colocar fogo e não pegar fogo no papel. Não pegar fogo no vestido. De tantos demônios, são legiões e legiões. E a pessoa está vivendo sobre influência, escassez, não consegue se relacionar, não sabe por quê. Tá lá com um vestido de pombagira dentro de casa, que pegou do brechó. Comprou um vestido lá, uma mulher que era da orgia, da promiscuidade sexual, que frequentava a casa de swing. E aí você pegou o vestido. Ai, gente, alguém tava me ligando aqui. Voltou? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Fala pra mim, porque alguém me ligou aqui. E aí, geralmente, quando liga, cai. Gente, voltou? Fala pra mim se voltou, porque estavam me ligando aqui. E aí caiu. Voltou? Tá bom. E aí você foi lá no brechó, pegou um vestido de uma mulher que ia em casa de orgia, que praticava promiscuidade sexual, deitava com vários homens. E hoje você não sabe o porquê que você só atrai homem que não presta. Porque entrou uma pombagira dentro da tua casa. Entrou umas 7 saias dentro da tua casa, no teu guarda-roupa. E aí quando você sai, os demônios que estão nos outros homens olham pra você e veem o quê? Um pedaço de carne pra eles comerem. Vocês estão com... Gente, maturidade pra compreender o que eu estou falando pra vocês em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Esses dias uma aluna minha, o Senhor foi guiando ela também, e ela viu os demônios na camiseta. O Senhor mostrou para ela as entidades na camiseta, na blusa. E aí o Senhor falou para ela: picota tudo. Picota tudo, corta tudo. Desconsagra e joga fora. E ela foi lá e obedeceu. Então, em nome de Jesus, não sejamos bebês espirituais. Não sejamos imaturos. O mundo espiritual, ele é real. E ele é muito real. Ele é muito real. Posicionamento, ação, isso faz parte da ação. Senhor, me dá um relacionamento. Senhor, me dá um relacionamento. Aí tem lá. Comprou no brechó e tem uma pombagira lá. Não só de brechó, às vezes até presente que a gente ganha. A gente tem que consagrar a Deus, a gente tem que orar, perguntando ao Senhor.
Aí Deus, filha, se eu te dou um relacionamento saudável com essa pombagira aí, vai ter traição, vai ter promiscuidade. Manda essa pombagira embora aí e o relacionamento vem, em nome de Jesus. Vocês estão compreendendo? Então, esse tempo da travessia é um tempo, o deserto é um tempo de limpeza. Começa a organizar a sua casa. Tira todo acúmulo, livro acumulado, roupa acumulada, sapato acumulado, utensílios de cozinha acumulado. Na minha casa mora 3 pessoas, eu, meu marido e meu filho. Gente, eu já cheguei a ter 3 jogos de panela. 3 jogos de panela. E aqui só mora 3 pessoas. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo com 3 jogos de panela? Eu vou cozinhar para quantas pessoas? Eu dei 2 e fiquei só com 1. E é o suficiente, é o que a gente usa. Então faz uma limpa na sua casa, tira todo o peso, todo o excesso, porque o externo é um reflexo do interno. Às vezes você está pedindo para Deus te limpar, organizar suas emoções internas, mas o seu externo está uma zona, está uma bagunça. Organiza fora e Deus organiza dentro e organiza fora. Entra em alinhamento com a promessa. Se alinha, Deus é um Deus de ordem. Ordem, tem que estar tudo em ordem. O guarda-roupa em ordem, a casa em ordem. Tira toda a sujeira. Ah, mas isso aqui um dia eu vou usar. Minha irmã, se você não usou o ano passado, você não vai usar mais. Você não vai usar mais. Tira esse apego do teu coração. Tira esse apego. Se desfaz desse apego. Se desfaz desse apego. Se desfaz dessa idolatria. Tem gente que idolatra roupa. Tem gente que idolatra o acúmulo. Você não vai ler mais. Você não vai usar mais. Acabou o tempo. É tempo de coisas novas. Abre espaço para Deus derramar um novo sobre a sua vida. Meu Deus, está vindo coisas aqui para mim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que o Senhor está falando com vocês, que está vindo coisas para vocês. Desapega da idolatria, sai da idolatria. Tem gente que idolatra. Gente, tem mulher que idolatra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pano de prato. A minha avó faz aqueles panos de prato bordado, sabe? E ela tinha pano de prato de quando ela casou. De 70 anos atrás, guardado, que ela não usava. E ela falava assim, eu vou usar, isso aqui é para quando tiver visita. Quando tiver visita eu uso. Quando tiver visita eu coloco. Quando tiver visita, minha irmã. Então quer dizer que só a visita merece o melhor na tua casa? A visita merece o melhor pano de prato, a visita merece a melhor comida, a visita merece o melhor lençol, a melhor coxa para dormir, a visita merece tudo de melhor, mas você não merece. O seu marido não merece, os seus filhos não merecem, a sua casa não merece o melhor no dia a dia. Só a visita, quando vier, sabe aquela coisa? Eu já tive isso, viu? Lá atrás eu tive isso também, hoje eu não tenho mais, graças a Deus. Sabe aquela coisa assim, isso aqui eu guardo para quando tiver uma visita, tiver um lençol novo. Isso aqui eu guardo para quando tiver visita, a gente poder usar. Aí eu comprei esses coisinhas aqui de fazer mesa posta, para quando tiver visita. Quando tiver visita, aí eu uso. Minha irmã, para de dar o melhor para os outros. Para de dar o melhor só para os outros. Começa a dar o melhor para você. Você merece. Se você morrer amanhã, quem que vai usar esse jogo de prato? Se você morrer amanhã, quem que vai usar essa roupa, que é a roupa de sair, que você nunca sai? Se você morrer amanhã, sabe o que vai fazer com isso? Vai doar para outra pessoa usar. Aprenda a desfrutar do melhor que você tem hoje, do melhor que você tem na sua casa hoje, do melhor que Deus está derramando na sua vida hoje. Aprenda a desfrutar, se alinha, se coloca em ordem com a promessa do Senhor.
Se coloca em ordem com a promessa. Para. Meu Deus. Sai desse espírito de engano, de dar o melhor só para as outras pessoas. Faz a mesa aposta para você, para sua casa, para sua família. Faz a melhor comida para vocês. Põe o melhor lençol para você dormir. É a sua casa, pelo amor de Deus, quando receber visita na sua casa. Gente, isso para mim é óbvio, mas eu sei que o óbvio também precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para todo mundo. Quando receber visita na sua casa, jamais dê a sua cama para visita. Jamais. Jamais dê a sua cama para visita. Já, mas eu aprendi que isso não é a sua cama. A visita dorme no que está disponível para ela dormir. Eu nunca saio, gente, mas tchau, dá a sua cama para fulano dormir. Fulano dorme no sofá, fulano dorme, a gente arruma um colchão. A minha cama é a minha cama. No meu quarto não entra. É a minha intimidade. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó, eu ia falar outra coisa e já tô falando, ai meu Deus. Amém, é o que o Senhor quer que a gente fale, né? Glória a Deus. Outra coisa que é ponto de contato. Colchão. O colchão do casal existe pacto de sangue, porque é ali que é feito o sexo. Todo ambiente, todo lugar que é feito o sexo, ocorre um pacto de sangue. Esses dias eu vi uma pergunta assim, se cristão podia ir em motel. Eu falei, você tem noção do que carrega um ambiente de um motel? Quanta traição, quanta orgia, quanta profanação, quantas coisas bizarras são feitas naquele quarto, naquele colchão. Quantos demônios existem naquele ambiente. Aí tem um casal que vai no motel, dormir na cama de Satanás. Aí não sabe o porquê que tá com uma frigidez no casamento, uma frieza sexual. Não sabe por que tá tendo pensamento de promiscuidade. Não existe ambiente neutro. O colchão que você dorme não pode mesmo, não pode sentar na cama, não pode dormir no colchão. Quando a gente vai em hotel, quando a gente vai para treinamento, alguma coisa que a gente vai ficar em hotel, gente, a primeira coisa, eu já chego no hotel mandando os demônios embora, consagrando o ambiente ao Senhor, a gente unge a cama, a gente sela a cama. Porque são muitas pessoas, é de tudo que entra no ambiente, é de tudo que dorme no ambiente, que faz sexo dentro daquele ambiente, naquele colchão. Então, não pegue colchão usado. Não durma em colchão usado. É a mesma coisa da roupa do brechó. Tchau, eu alugo a minha casa para temporada. Aí quantas pessoas não dormem naquele colchão? Aí depois você deita lá com teu marido. Misericórdia. Misericórdia, tem que ter um colchão lá para as pessoas, mas quando você e seu marido, vocês têm que ter o colchão de vocês. O colchão que é de vocês, só vocês deitam e dormem naquele colchão. Vocês não, gente, é que eu não tô aqui para isso e não vou dar uma aula disso agora. Em algum encontro da Forjadas eu posso até fazer para vocês uma aula voltada para pontos de contato. Pactos de sangue, os demônios que entram através disso e tudo mais. Não é o objetivo desse encontro aqui agora. Mas é real e muito real. Casais que se divorciaram porque entraram nisso, não sabiam, e aí os demônios foram entrando e houve uma separação, houve um divórcio. Amém? Mas é para contextualizar para vocês, que vocês precisam ter esse discernimento. Não existe roupa neutra, colchão neutro, ambiente neutro. Não existe nada neutro. Tudo carrega um peso espiritual. Tudo carrega um peso espiritual. Tá bom? Então, você tá aqui. Você não tá no Egito. Você não tá na Terra Prometida. Você tá na travessia. Você tá no meio do caminho. Você tá atravessando. E o Senhor está falando: se alinha na travessia. Se alinha comigo. Para você poder acessar a Terra. Para você não ficar dando volta no deserto 40 anos.
Porque a promessa já foi liberada. A promessa da terra prometida já está liberada. Agora eu estou esperando você se alinhar. O povo ficou 40 anos se alinhando. Não queira ficar nem 40 dias. Pelo amor de Deus, aproveita o domingo, sai da live e vai fazer um faxinão na sua casa. Sai da live e vai arrancar tudo. Ah, mas é que eu queria descansar. Descansa depois, minha irmã. Descansa depois, descansa depois. Faz primeiro aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer hoje, agora. Não deixa para amanhã, porque amanhã você não vai fazer. Amanhã a oposição espiritual vai ser muito maior para você fazer. Então sai da live e sai fazendo uma faxina, sai limpando, organizando, sai tirando tudo, sai orando sobre a tua casa, põe um louvor e vai igual um raio. Vai organizando o externo para Deus alinhar o teu interno. Amém? Amém? O momento entre a promessa e o milagre é, na verdade, um lugar de teste interior. O Senhor está testando. Não é Deus sendo provado, é o coração sendo revelado. É neste lugar que aparecem a ansiedade, o medo, a vontade de retroceder, a dúvida sobre se realmente ouvimos corretamente a Deus. E então Moisés libera uma palavra que atravessa gerações. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor está dando. Presta atenção. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor está dando hoje para você. Porque hoje o Senhor está revelando sobre pontos de contato. Hoje o Senhor está falando sobre demônios que estão alojados na sua casa, que precisam ser mandados embora. Hoje o Senhor está te dando livramento. Hoje o Senhor está te dando estratégia. Lembra que eu falei para vocês no começo da live que o Senhor tem falado comigo? Eu sou estratégico, eu sou estratégico, eu sou estratégico. Eu tô assim, Deus, mas o cenário... E Deus tá assim, eu sou estratégico. Descansa. Se aquieta que eu sou estratégico, filha. Eu estou, é estratégia minha. E ontem o Senhor falou algo para mim. O Senhor me revelou algo. E eu falei pro meu marido quando ele chegou. Falei assim, amor, se prepara para fazer isso. E aí ele falou, com quem? Eu falei, com tal pessoa. Eu falei, se prepara. Porque o Senhor já está alertando. Se prepara. Se prepara. Ele falou, tá bom, amor. Tá bom. Amém. Tudo bem. Posicionamento, o Senhor revela, avisa e a gente obedece. Se prepara para aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Se prepara. Tchau, como eu me preparo? Volta na live, minha irmã, e assiste a live, porque aqui Deus deu tudo. Deus deu a estratégia, Deus deu o caminho, Deus deu tudo que você precisa fazer. Tudo. Agora é só se Deus descer nessa terra aqui, pegar na tua mão e te arrastar, porque não tem como. Não tem como, né? Deixa eu ver aqui. Talvez você tenha se questionado. Será que eu entendi Deus errado? Será que eu deveria ter ficado aonde eu estava? Porque este lugar que eu estou está me gerando confusão emocional. Mas este texto revela algo essencial. Nem todo cenário difícil é sinal de que Deus, ou de que você saiu da vontade de Deus. Às vezes, é exatamente o lugar onde Ele quer se revelar a você. Israel não estava perdido, Israel estava sendo conduzido. Você não está perdida, você está sendo conduzida. Você está sendo conduzida. Você está passando pelo processo. Em nome de Jesus, Deus é um Deus de ordem e estratégia. Deixa Deus conduzir você. Deixa Deus te mostrar tudo que precisa ser tirado, quebrado, deixado. Deixa Deus mostrar as suas estruturas emocionais. Deixa Deus colocar para fora a rejeição. Deixa Deus colocar para fora o abandono. Deixa Deus colocar para fora o medo de se relacionar. O medo de ser traída. Deixa Deus colocar para fora as suas estruturas externas, mas principalmente as estruturas internas. Deixa Deus mostrar para você, filha, que você não vai ser igual à sua mãe.
que você não vai ser igual ao seu pai, que o que ele tem para você é diferente, que você foi levantada como uma libertadora para a sua geração. Eu falei isso nesses dias no encontro, onde o Senhor falou, Deus está levantando libertadoras, vocês não estão aqui à toa, vocês são chamadas, escolhidas pelo Senhor, como libertadoras da geração, aquela que vai romper cativeiros, aquela que vai romper estruturas, aquela que vai romper com medo, vai romper com ansiedade, vai romper com a escassez, vai romper com o divórcio, vai romper com a separação, aquela que vai gerar, que vai dar fruto, que vai ter um ventre fértil. E eu não estou falando só sobre gerar filhos, pessoas, mas filhos espirituais, gerar projeto, gerar abundância, dar vida à abundância, à prosperidade, a relacionamentos, a oportunidades. Deixa Deus abrir o teu ventre para gerar. Tem mulheres aqui com o ventre seco. Meu Deus. Oh, glória. Oh, glória. Tem mulheres aqui com o ventre seco. E deixa eu falar uma coisa, não é qualquer mulher não. Não é. Oh, meu Deus. São mulheres trabalhadoras. São mulheres honestas. São mulheres que têm caráter, mulheres que têm índole. Mulheres que muitas das vezes se perguntam assim, poxa, tem gente lá no mundo fazendo de cada coisa horrível. E tá casando, tá se relacionando, tá constituindo família. Eu tô aqui. Eu tenho caráter, eu tenho índole. Eu sou uma pessoa honesta. Eu sou uma mulher de valor. E eu só me envolvo com um homem que não quer nada. E essa área da minha vida não prospera, não cresce. Sabe por quê? Porque seu útero está seco. Oh, glória! Mas o Senhor quer abrir o seu útero hoje. O Senhor quer dar vida no seu útero. O Senhor quer fazer o seu útero gerar vida, gerar projeto, gerar relacionamento. Você foi chamada como Moisés para libertar a sua geração, para quebrar com cadeias, demônios, entidades, potestades, principados geracionais. Você está sendo chamada para romper com esses demônios, com esses tronos que estão na sua geração. O Senhor está chamando Moisés para fora. Está chamando Moisés para fora. Filha, eles não geraram, mas você vai gerar. Não fizeram, mas você vai fazer. Não romperam, mas você vai romper. Se alinha. Se alinha. Eu vejo Deus abrindo o ventre de mulheres. Oh, glória. Oh, glória. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Oh, aleluia. Oh, glória. Existem escamas caindo. Mulheres que estavam cegas. Mulheres que estavam cegas espiritualmente. Mulheres que não enxergavam, mas que agora estão enxergando. Minha irmã, em nome de Jesus, posicionamento. Depois que o Senhor mostra, não tem como você desver. Não tem como. Depois que Deus te mostrar que é para você sair de um lugar, depois que Deus mostrar que é para você romper uma aliança, depois que Deus te mostrar um cativeiro, em nome de Jesus, se posiciona. Ação. Não fica na passividade, não fica só no pedir. Oração, pedir mais ação. Haja. Comece a agir, comece a agir. Deus já te mostrou, Deus já falou, Deus já revelou. Você já está sentindo um incômodo. Por que permanece? Eu vou falar como Deus está falando, gente. Eu vou falar da forma como Deus está falando. Por que permanece? Se eu já mostrei, se eu já falei, por que não age? Por que não rompe? Por que não sai? Por que não faz?
Quer mais o quê? Quer que Deus mande uma bola de fogo lá do céu para cair em cima da tua cabeça? Em nome de Jesus, obedeça. Não tem como desver. Depois que Deus já mostrou, não tem como desver. Deus já te mostrou que não é nesse lugar que você vai acessar a libertação. Deus já te mostrou que não é com essa aliança que você vai prosperar. Deus já falou. Rompe logo. Que medo é esse de continuar presa? Que medo é esse de continuar no cativeiro de Satanás? Que medo é esse de sair do cativeiro, né? Que medo é esse? Que vontade é essa de continuar presa, de continuar amarrada, de continuar seca? Que medo é esse da liberdade? Medo você tinha que ter de continuar presa. Gente, pelo amor de Deus, medo você tem que ter de Satanás vir me matar. Alguém da tua família. Não de ser liberta, não de ser livre, não de romper. Isso gera uma revolta em mim, que eu fico, meu Deus, que medo é esse da liberdade? Que medo é esse de ser amada, de ser cuidada, de ser respeitada, de ser valorizada? Que medo é esse da prosperidade? Não, Shaul, eu não tenho. Minha irmã, os resultados falam a verdade. Olha para a tua vida, olha para o cenário. Você está tão acostumada com o Egito, tá tão acostumada com a escravidão que tá igual esse povo aqui. Por acaso não tinha cova o suficiente lá? Deixe que a gente morra lá. Esse povo aqui chegou no Egito. Deus mandava maná do céu. E esse povo vira e fala assim: lá no Egito tinham as melhores comidas. Saudade de quando nós comíamos de todo tipo de fruta e todo tipo de carne. Mentira! Mentira! Eles eram escravos, eles comiam farinha, eles não comiam todo tipo de carne, eles não comiam todo tipo de fruta, eles passavam fome. Eles passavam fome, era farinha que eles comiam, não comiam carne e fruta não. Comiam da pior comida. E aí eles estão lá no deserto mentindo para eles mesmos. Saudade de quando a gente, lá no Egito, a gente tinha acesso a tudo. A gente comia tudo do bom e do melhor. Mentira. Agora eles estão no deserto, tem maná caindo do céu. Eles não precisam trabalhar. Eles não recebem chicotadas. Eles não passam fome, eles não comem farinha, estão comendo maná e estão, melhor fosse se a gente estivesse lá, melhor fosse se a gente comesse a comida de lá, melhor fosse, tá vendo como que não tem como entrar na terra prometida com a mentalidade de escravo? Tá vendo como que não tem como acessar a terra prometida com saudade da época em que você era escravizada? Que medo é esse de sair debaixo do trono de Satanás? Que medo é esse? Tem gente que tem medo de sair da seita. Tem gente que tem medo de sair da seita. Eu não consigo entender. Medo eu tenho de entrar numa seita, de permanecer numa seita. Medo eu tenho de ficar debaixo de trono de Satanás, de demônios. Porque eles vêm para matar, roubar e destruir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, quando o Senhor começou a me mostrar as coisas, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, isso gerou muito conflito em mim. Muito conflito interno, muita dúvida, muito questionamento. Não foi fácil romper. Mas o tempo todo eu falei, Senhor, eu vou com dor mesmo. Eu vou com medo mesmo. Eu louvo ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor colocou isso. Não sou eu, mas é o Espírito Santo que me deu um espírito de ousadia, de falar assim, eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo. Quando eu fui me separar, quando eu fui me divorciar, sabe o que eu ouvia? Se você fizer isso, não conte comigo.
Se você separar, você vai comer o pão que o diabo amassou. Você não está pensando no seu filho. Olha o que você está fazendo, a culpa é sua. Foi um bombardeio de acusação e eu não tive um apoio. Quer dizer, eu tive sim, mentira. Eu tive apoio de 2 amigas. Mas o resto, a minha família toda, todo mundo foi assim, ó. Todo mundo foi contra. E eu falei assim, Senhor, eu vou com medo mesmo. Eu fui morrendo de medo, eu fui chorando. Eu fui sem saber como que ia ser, o que que ia acontecer. Eu juntei as minhas roupas, peguei meu filho e saí. Quando eu vim pra cá, pra Ubatuba, foi a mesma coisa. Quando eu falei que eu ia vir pra Ubatuba, você é doida, você tá ficando louca. Você vai morar sozinha numa cidade com uma criança pequena, que você não conhece ninguém. Se acontecer alguma coisa, se passar mal, como que você vai ficar lá? E eu vim sozinha. Eu falei, Senhor, eu tô morrendo de medo, mas eu vou assim mesmo. Eu vou com medo mesmo. E hoje eu tô aqui casada, constituí família. Eu vivo algo no meu relacionamento que eu nunca imaginei que eu pudesse viver. Nunca imaginei que eu pudesse viver. Medo eu tinha de morrer naquele relacionamento, sendo traída. Medo eu tinha de ficar naquela cidade infeliz. Se eu não tivesse vindo pra cá, será que eu estaria com o Thiago? Será que eu viveria tudo que eu vivo hoje? Medo você tem que ter de continuar do jeito que você está hoje. Medo você tem que ter de passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e você olhar e falar assim, tô na mesma vidinha. Tô vivendo o mesmo relacionamento, tô vivendo a mesma situação financeira, tô aqui no mesmo trabalho, sem crescer, sem prosperar, eu tô aqui, tá tudo do mesmo jeito. Passa ano e passa ano e passa ano e nada muda. Então, não pense que é fácil romper. Não é fácil, eu não estou falando que é fácil. Mas eu estou falando que sendo fácil ou sendo difícil, ou sendo extremamente difícil, vai com medo mesmo. Se Deus já te mostrou, se Deus já falou, faça com medo. Obedeça com medo. Quando Deus mandou a gente sair do condomínio que a gente morava, eu chorei muito. Vocês não têm ideia do quanto eu chorei. Eu chorei demais. Eu chorei demais. Eu falei, Senhor, eu pedi aqui pro Senhor, eu pedi pra estar aqui pro Senhor, Pai, eu pedi. Por que o Senhor quer tirar a gente daqui? Eu sou feliz aqui, meu filho é feliz aqui, meu marido é feliz aqui. E Deus, chegou o tempo de partir. Gente, eu vim chorando. Mas eu vim. Aos meus olhos humanos, lá era melhor, porque lá tinha toda uma estrutura. Mas o Senhor nos colocou aqui. E eu lembro o dia que eu fui na igreja, que a pastora veio como um raio e ela falou, ela nem sabia que a gente tinha mudado. Ela falou assim, tu pensa que desceu. Tu pensa, mas assim diz o Senhor. E aí Deus começou a falar, e eu só chorava, e eu só agradecia a Deus. Então vai com medo. Se é Deus que está mandando você ir, vá. Se é Deus que está mandando você sair, saia. Se é Deus que está te mostrando que existe um trono ali, rompa com esse trono. Não tenha medo de ser guiada pelo Espírito Santo. Tenha medo de ser influenciada por Satanás. Porque aqueles que são influenciados por Satanás, a gente já sabe o fim. A gente já sabe o fim. Mas aqueles que são guiados pelo Senhor vão acessar a terra prometida. Vão acessar o melhor dessa terra. Vão viver o melhor dessa terra. Em nome de Jesus, entra em coerência com Deus. Porque Deus não trabalha com incoerência. Seja coerente. Qual que é o caráter de Deus? Tchau, já falei. Amor, justiça e ordem. Ame, seja justa e ordem, tenha ordem. Na tua casa tem que ter ordem, no teu guarda-roupa tem que ter ordem. Tem que ter ordem na tua casa. Estabeleça a ordem na tua vida, no teu trabalho, em tudo. Tem que haver ordem, tem que haver regras. Tem que ter ordem.
Amém? Obedeça. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena obedecer ao Senhor. Não tenha medo de romper com os cativeiros de Satanás. Tenha medo de permanecer nele. Tenha medo de permanecer no cativeiro. Amém? Glória a Deus. Essa palavra falou com vocês? Deixa eu ler aqui. Glória a Deus. Todo dia estou pegando um canto da casa e sai lixo. Glória a Deus. Mas eu dou, glória a Deus. Eu estou numa... Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que o Senhor falou contigo hoje. Gente, que palavra, né? Que revelação. Eu nem sabia da live, entrei porque precisava ouvir. Glória a Deus, nós estamos fazendo live. Nós estamos num propósito do jejum de Daniel, 21 dias. E tem live todos os dias, às 7h30 durante a semana. E sábado e domingo às 9. Essa é a última semana. 7h30 da manhã. As lives ficam salvas, tá, gente? Ficam salvas aqui no Instagram e no YouTube. Então, se você entrou no meio da live, volta e assiste o começo, tá? Quem entrou no meio, volta e assiste. Estou com dificuldade de sair de um relacionamento. Deus já me mandou sair. Olha só, gente. A dependência emocional não está no outro. A dependência emocional está em nós. A dependência emocional não está no outro. A dependência emocional está em nós. Quem precisa de cura não é o outro, somos nós. Se você não consegue romper um relacionamento que Deus já mandou você romper, existem algumas camadas. Por que eu vou falar aqui pra ela? Porque eu sei que muitas mulheres passam por isso, são muitas. A maior perseguição de Satanás na mulher é a área do relacionamento. É a área do relacionamento. Então, são algumas camadas. Vamos lá. Camada da alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Lembra? Corpo, alma e espírito. São 3. Oh, meu Deus. São 3. Corpo, alma e espírito. Na camada da alma, o que impede a gente de romper? As feridas. E aí, as feridas vai vir o que? A dependência emocional. Então, na alma, há a dependência emocional. No corpo, há um padrão comportamental. No corpo há um padrão de comportamento. Qual que é o padrão? Eu estou acostumada a ser desvalorizada, desrespeitada, rejeitada, abandonada, criticada. O corpo, ele guarda memória. Memória. Então, o corpo está acostumado com essa dinâmica. E no espírito, tronos demoníacos. Qual que é o trono que rege esse comportamento? É o trono de Jezabel. Jezabel trabalha com a mulher na área do relacionamento com controle, manipulação e sedução. Marca aí, gente. Eu falo pra vocês, vem pra live com um caderninho. Ou depois volta e assiste de novo e escreve lá. Direcionamento 1, fazer uma limpa em casa. Direcionamento 2, 3, 4, trono que trabalha nessa área de relacionamento também. Jezabel, controla a pessoa, manipula a pessoa, faz a pessoa sentir que ela é errada, que a culpa é dela. Controle, manipulação e sedução, mantém a pessoa seduzida. A pessoa entra numa sedução, numa cegueira. E aí ela não consegue romper. Tchau, como que eu faço para romper? Precisa de terapia. Precisa de terapia para tratar a dependência emocional. Também para ressignificar os padrões comportamentais, as crenças. E no espiritual precisa passar por libertação. Precisa passar por libertação. Porque toda mulher que está debaixo de um relacionamento tóxico, ou às vezes nem é tóxico, mas é algo que Deus quer que ela rompa e ela não rompe, é porque Deus tem um propósito.
Qual que é o propósito? O propósito é a terra prometida. Mas você está presa no deserto. Esse relacionamento que você está vivendo hoje, que você não consegue romper, é o deserto. E você está preso nele. E aí você tá igual o povo aqui, ó, 40 anos dando volta no deserto. Você tá dando volta no deserto faz 40 anos. E Deus tá assim, filha, eu tenho a terra prometida, rompe com o deserto para você poder acessar. Então não seja ignorante de achar que você só precisa orar. Você precisa orar e precisa agir, pedir e agir. Então precisa tratar a alma, precisa ressignificar os padrões comportamentais e precisa passar por libertação, mandar esse trono embora, fechar a porta para Jezabel. Jezabel trabalha sedução, controle e manipulação. Jezabel, no homem, é um narcisista. Sabe o homem narcisista? Controlador, manipulador, sedutor? Jezabel. Jezabel pega um narcisista com uma mulher de princípio, de valor, de índole, de caráter e coloca esse homem na vida dessa mulher para esse homem destruir essa mulher. Por quê? Porque essa mulher tem um chamado. Essa mulher tem um propósito. E aí o diabo vai e envia um deles para poder não deixar essa mulher acessar esse propósito. Porque uma mulher ferida, machucada, traumatizada, vai ter mais dificuldade para acessar a terra prometida do que uma mulher sarada. Vocês estão compreendendo? Mas Deus é estratégico. Aí do nada ele faz assim, ó, entra na live. Vou falar contigo. Do nada ele, ó, vou falar com você na palavra, vou falar com você na live, eu vou fazer isso. Deus começa, o diabo é estratégico, mas Deus também é. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando Deus decide descer com a espada, quando Deus fala assim, chega, acabou, até que Satanás brincou com a minha filha, até que ele manipulou, seduziu, até que, mas agora chega, acabou. Eu desço com a espada hoje. Hoje eu te tiro daí. Hoje você rompe. Só que esse romper não é você ir sentada no sofá assistindo Netflix. É você fazendo terapia, é você ressignificando a dependência, é você entendendo seus traumas, seus bloqueios, se curando, passando por libertação. É um processo, gente. A gente acha que Deus é o gênio o gênio da lâmpada. Que você esfrega e tá tudo resolvido, pronto, acabou. Não, existe um processo. Eu vivi esse processo. Eu senti esse processo na minha carne. É assim que Jezabel trabalha dentro do relacionamento. Amém? Entendeu? Como que Jezabel trabalha com as mulheres solteiras? Jezabel também é o trono que esconde a mulher. Jezabel cria em volta da mulher um muro. Um muro. Imagina que você está aqui e você está dentro de um poço. Cria um muro. E essa mulher, ela fica invisível a outros homens. Ela fica invisível. Então é a mulher que está solteira há 70 anos, há 2 anos, há 3 anos, e que não aparece nada. Nem um oi, nada. Ninguém se interessa por essa mulher. Essa mulher fala assim, cara, não aparece um homem, nada. Faz anos que eu tô solteira. Por quê? Porque Jezabel está escondendo essa mulher. Ela está debaixo de um trono demoníaco. Tenho certeza que eu tô com esse muro. Vocês estão compreendendo? Mas não se esqueçam que os demônios só têm acesso a nós, só esconde, só faz o que eles querem quando tem brecha aberta, quando tem porta aberta. Se a porta estiver fechada, Jezabel não esconde, não manipula, não controla. A gente precisa compreender que eles entram através das feridas. Os demônios entram através das feridas não curadas, não tratadas. E essas feridas abrem portas para eles. Então, se eu me curo, se eu fecho a porta, eles não entram mais.
Aí tem gente que quer ser um espírito orante. Ora, jejua, sobe no monte, mas não fecha a porta, não cura o abuso, a rejeição, o abandono. Aí ora e mantém a porta aberta. Não, minha irmã, fecha a porta. É uma junção, corpo, alma e espírito. Eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu busco a Deus, eu faço terapia, eu aprendo a me relacionar. É um conjunto. Em nome de Jesus, não sejam imaturas. Tem gente que está só orando e falando, Deus, por que o Senhor não faz? Aí Deus está assim, porque você só ora. Você não levanta a bunda do sofá e age. Existe uma guerra, existe uma batalha que se vence fechando a porta, orando, jejuando, consagrando. Falta fechar a porta, cortar o contato. Mas fechar a porta é tratar os bloqueios. Fechar a porta é fazer terapia. Em nome de Jesus, não vá em qualquer terapeuta, pelo amor de Deus. Vá num terapeuta que é uma pessoa usada pelo Senhor. Vá num terapeuta, vai fazer terapia. Vai no psicólogo, vai fazer terapia com uma pessoa que é usada pelo Senhor. Uma pessoa que compartilha da mesma crença que você. Porque às vezes você é cristã, você vai num terapeuta e o cara invoca demônios. Aí o cara, ao invés de te ajudar, meu Deus do céu, vai acabar com você. Vai acabar. Então vá num terapeuta que é usado pelo Senhor. Para tratar o abuso, o abandono, a rejeição, a traição, o trauma. É assim que fecha a porta. Fechar a porta não é só cortar o contato. Fechar a porta é tratar a alma. A partir do momento que a alma está tratada, o contato automaticamente vai ser cortado. Quando eu saí do meu relacionamento, gente, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu não tinha conhecimento de nada. Eu era totalmente leiga do mundo espiritual. Eu só era uma cristã que ia na igreja de vez em quando. Eu não lia a Bíblia, então eu era muito leiga. Mas quando eu saí, o Espírito Santo gerou em mim uma vontade de eu preciso de cura, eu preciso de cura, eu preciso de cura, eu preciso de cura. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí do relacionamento foi fazer terapia. A primeira coisa que eu fiz foi fazer terapia. E o Senhor foi tão bom que Ele preparou um terapeuta que era cristão, que conhecia também a palavra, que trabalhava a luz da palavra. Deus foi maravilhoso, porque Deus preparou tudo. E aí, gente, eu fiz a terapia. E acabou. Eu olhava para ele, pro meu ex, ele nada, para mim é a mesma coisa. Era como se eu nunca tivesse sido casada com ele, como se eu nunca tivesse passado tudo que eu tinha passado com ele. Acabou, arrancou com a mão, fechou a porta. E aí depois, claro, né, eu passei pelo processo de libertação, e aí teve toda uma jornada. Mas fechar a porta é ressignificar o trauma, é curar a dependência emocional. Porque Jezabel entra através da dependência, do abuso, da traição, do abandono, da humilhação. Entra através das feridas. Então, se você não ressignificar a ferida, a porta vai ficar aberta. Eu estou sendo para vocês aqui o mais clara possível. Mas assim, eu estou tentando ser o mais didática possível para vocês compreenderem. Isso não é só para relacionamento. Eu estou usando o relacionamento como base. Mas isso também é para o dinheiro. Se você não ressignificar a escassez, a pobreza, a miséria que você viveu na infância, a falta, o trono de Moloque, que é o trono que trabalha no dinheiro, vai entrar e vai roubar toda a semente, todo o trabalho que você fizer. Vai ter legalidade, vai ter porta aberta para Satanás vir e roubar a semente financeira. Você vai fazer e não vai prosperar. Fazer e não vai prosperar. Porque precisa ser fechada a porta na sua alma. Para todo cristão, a porta de entrada dos demônios é a alma. Então a alma precisa ser tratada, precisa ser curada. Não caiam na ilusão de achar que se você não tratar a alma, se você não curar, se você não ressignificar, as coisas vão ficar bem. Pode até ficar bem durante um certo tempo, mas logo você se envolve em um relacionamento de novo, que é a mesma coisa de novo. É igual mulher de bandido, né? Sai de um, entre outro, sai de um, entre outro, sai de um, entre outro. Nunca consegue romper. Todo trono demoníaco, todo demônio entra através das feridas, todo. A partir do momento, presta atenção, quem tá lá no mundo, gente, eu vou fazer aqui, vou encerrar, que a gente vai para outro, a gente tá indo,
A gente está indo para um lugar profundo, mas vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui. Todo trono entra através da ferida. Por quê? Quando nós não aceitamos a Cristo, nós somos criaturas de Deus, não filhos de Deus. Então, o corpo, a alma e o espírito está sujeito à influência, opressão e possessão demoníaca. Por quê? Porque o Espírito Santo não está ali. Nós somos criaturas, mas não filhos. Eu não vou ler o versículo para vocês, eu estou contextualizando, mas está tudo na palavra, está tudo na Bíblia. No encontro que nós temos do Forjadas, que é a cada 15 dias, eu já expliquei isso 1 milhão de vezes, por isso que eu falo para vocês, participem dos encontros. Porque é muito conhecimento, é muita revelação, é uma profundidade, para vocês não serem enganadas. E é gratuito, gente, é só entrar lá no link da bio, tem acesso ao grupo. Nós vamos ter encontro terça-feira. Terça-feira às 8 da noite tem encontro. Então eles entram através, aí pode haver uma possessão total. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo começa a habitar no nosso espírito. Lembra? Nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito Santo começa a habitar aqui. A morada do Espírito Santo no nosso espírito se torna um lugar, um ambiente santificado. O que significa isso? Que os demônios não têm autorização para tocar no espírito. Por isso que a palavra fala assim, o espírito testifica o espírito. Depois tem a alma e o corpo. A alma e o corpo ainda estão sujos. Por que estão sujos? Por causa dos pecados não confessados. Tudo aquilo que você fez quando você estava no mundo, que você não se arrependeu, que você não confessou, que você não pediu perdão. Os traumas que você viveu. A mulher que sofreu um abuso na infância, vamos supor que a mulher sofreu um abuso quando ela tinha 9 anos. Aí, hoje, com 30 anos, ela aceitou a Cristo. O abuso não foi desfeito porque ela aceitou a Cristo. O trauma, a sensação que ela sentiu naquele momento, a vergonha, a culpa, o medo, o instinto de sobrevivência, a raiva, a ira, continuam na alma dela. O Espírito Santo habita no espírito, não na alma. A alma continua lá, com medo. Então, a alma precisa ser tratada. Todos os tronos, todos os demônios entram através da alma, através das feridas na alma. Todo o trono, todos eles. A porta de entrada deles é a alma. O espírito está santificado com o Espírito Santo. Mas o corpo e a alma não. Então todo trono, todo demônio entra através de feridas da alma. Por isso que corpo, alma e espírito, a gente precisa olhar para a alma, precisa olhar para o corpo e precisa olhar para o espírito. O problema do cristão é que ele fica só aqui, ó. Jejum, oração, propósito, jejum, oração, propósito, jejum, oração, propósito, mas ele não olha aqui para o corpo e para a alma. Aí você vê a mulher cristã dentro da igreja que vive um relacionamento tóxico. Aí você fala assim, como que pode? Mas ela ora, ela jejua, ela é pastora da igreja, mas como que o marido dela pode fazer isso com ela? Ué, porque a alma tá com a porta aberta. Os demônios têm porta aberta para entrar e sair a hora que ele quiser. Por isso que a libertação não é para quem está no mundo, é para quem é cristão. Porque o espírito já está selado. E aí a gente vai selar a alma e o corpo. A palavra fala assim, não vos achei, que quando Deus vier, que Ele nos ache irrepreensíveis na vossa alma e no vosso corpo. Tem outro versículo que fala assim, purificai-vos no corpo e na alma. O Senhor está falando assim, o espírito está limpo, agora purifique o seu corpo e a sua alma. Então todo demônio entra através de feridas não tratadas, não ressignificadas. Toda ferida não tratada vai virar uma porta de acesso para esses demônios. Amém? Gente, deu para entender? Glória a Deus. Eu falo que vai ser 40 minutos de live, gente. 1h40. Meu Deus. Muita gente não sabe. Por que não sabe? Porque isso não é ensinado na igreja. Por que não é ensinado na igreja? Porque, como eu já falei para vocês aqui, existem muitas seitas. Demônio não expulsa demônio. Demônio não vai ensinar o cristão sobre cura e libertação.
Demônio não vai falar para você assim, filha, ora, jejua, vai no monte e vai fazer terapia. Demônio vai falar assim, só ora e jejua. Gente, os demônios, eles não querem que você saia da igreja. O demônio não quer que você saia da igreja. Muito pelo contrário, ele quer que você permaneça quietinha lá, sentadinha lá. Só sendo um espírito orante. É isso que ele quer. Que você seja um espírito orante. Que você só olhe para o seu espírito. E que você esqueça que você tem um corpo e uma alma. Que para esse lugar não precisa orar. Não precisa fazer nada. Porque assim ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Quantas pessoas estão dentro da igreja viciadas? Entra e sai da igreja viciada. Vai no culto domingo, usa na segunda. Vai no culto domingo, é agredida pelo marido na terça. Vai no culto domingo, é incoerente. É isso que nós precisamos compreender. É isso que esses demônios querem, que você fique quietinha lá, sentadinha lá. E eu falei pra vocês esses dias, né, que o Senhor tem falado muito comigo em Jeremias. E hoje eu estou compreendendo, à medida que eu vou caminhando, o quanto o Senhor tem me chamado para ser Jeremias nessa terra. Para tirar o povo do engano, para tirar o povo da cegueira. Para falar, filha, se você fechar todas as portas, ele não toca. Eu não estou te levantando, eu não estou te chamando para jogar no covil dos cães, para que os demônios acabem com o seu casamento, acabem com o seu financeiro, acabem com a sua vida, não. Eu sou um Deus que cuida, que zela, que protege, que guarda. Eu quero te guardar, te proteger. Eu quero te dar abundância, relacionamento, prosperidade. Eu quero te dar tudo do melhor. Na vida tereis aflições. Não que na vida vivereis em aflições. Ter e viver é diferente. Se você está vivendo uma vida de aflições, se você nessa área nunca rompe, é que Deus está falando assim, precisa fechar a porta da alma. Precisa mandar esses demônios embora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor tenha falado com vocês hoje. Porque, meu Deus, o Senhor falou comigo também. Porque a palavra do Senhor é faca de 2 gumes, corta aqui, corta lá. Que você tenha maturidade. Que você não seja mais cega. Que você não seja mais inocente de achar que você precisa olhar só para o Espírito. Que você precisa se posicionar em corpo, alma e espírito e fazer o que é preciso fazer em cada área da sua vida. Se alinha com o propósito, se alinha em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por esse encontro, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por toda a revelação, por toda a palavra de exortação, por todo alinhamento, por toda a estratégia que o Senhor nos deu aqui hoje. Senhor, é o Senhor quem governa sobre esses encontros. É o Senhor quem tem liberdade para falar aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que nenhuma semente que foi lançada vai ser perdida. Eu declaro que mulheres aqui vão se levantar, vão se posicionar e vão agir coerentes com aquilo que o Senhor tem dado, com aquilo que o Senhor tem falado para cada uma delas. Senhor, eu declaro que nós não vamos ser imaturas, cegas espiritualmente, que nós não vamos ser só um espírito orante, mas que nós vamos nos alinhar com a oração, que é pedir mais ação. Nós vamos pedir, nós vamos orar, mas nós vamos agir também. Eu declaro em nome de Jesus que mulheres vão procurar a cura da alma, vão fechar as portas, vão ressignificar traumas e vão ser seladas em corpo, alma e espírito pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro, Senhor, um espírito de ousadia, de coragem, de ação na vida de cada uma delas. Eu declaro um levantar. Eu declaro um levantar em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito de passividade, todo espírito de mornidão, toda opressão que elas estão vivendo agora, todo demônio de obsessão, todo demônio de opressão demoníaca, bata em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro todo espírito de opressão, todo demônio, todo trono demoníaco de opressão sobre a vida de cada uma delas agora, caindo por terra agora, em nome de Jesus. Sendo desfeito agora toda a opressão em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro, Pai, em nome de Jesus,
um manto da invisibilidade sobre cada uma delas. Eu declaro, Senhor, que não vai haver retaliação, não vai haver retaliação, não vai haver contra-ataque por tudo que foi dito hoje, por toda a semente que foi lançada hoje, que foi plantada hoje. Não vai ter retaliação, não vai haver contra-ataque. Em nome de Jesus, eu declaro que nós estamos seladas com o manto da invisibilidade. Tudo que tem o nosso nome, o nosso sobrenome está sendo guardado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro um domingo de avanço. Eu declaro um domingo de audácia, de coragem, de ousadia. Eu declaro que você vai tirar, que você vai queimar tudo aquilo que o Senhor direcionar. Eu vejo mulheres aqui queimando fotos. Eu declaro que você vai pegar essas fotos do teu passado. Fotos de pessoas que já passaram pela tua vida, fotos que causam dor, que causam sofrimento, que não causam uma memória boa. E quando você olha, você lembra de uma situação, você lembra de algo que você viveu. Você vai pegar cartas que você recebeu, você vai pegar fotos que você vai pegar tudo e você vai queimar. Chegou o tempo de coisas novas, presta atenção. Chegou o tempo de coisas novas. Chegou o tempo de coisas novas. Coisas novas. O Senhor tem para você coisas novas. Queima tudo que é velho. Queima tudo que é velho. Tem perfume que você ganhou. Tem mulheres aqui que ganharam perfume. Ganhou perfume de ex. E tá aí, joga fora. Joga fora, joga fora. Chegou um tempo de romper com o passado. Chegou o tempo de romper com o passado. O Senhor tem coisas novas. Se posiciona, limpa. Oh, aleluia, limpa. Limpa, 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 tira, joga fora, queima, queima tudo, em nome de Jesus, arranca esses pontos de contato, arranca esses pontos de lembrança de passado, chega, acabou, em nome de Jesus, acabou. O Senhor está te levando para a terra prometida. O Senhor está te levando para a terra prometida. Se posiciona em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Sela, Senhor, esse encontro, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Joga fora. Queima tudo, junta tudo, faz uma limpa, junta tudo, queima. Queima. A ordem do Senhor é queima. A ordem do Senhor é queima. É joga fora, retira, arranca. É queima, é para jogar no fogo. É para jogar no fogo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio que vai ter testemunhos dessa live. Eu creio que vai ter testemunhos dessa live, vai ter testemunhos desse encontro hoje. Porque esse encontro foi marcado pelo Senhor. Foi o Senhor quem trouxe vocês aqui. E vai ter testemunhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Um beijo grande para vocês. A live fica salva aqui e fica salva no YouTube. Envia essa live para alguém. Em nome de Jesus. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, 7h30. A nossa última semana. Até aqui o Senhor nos sustentou. E Ele vai nos sustentar até o fim. Em nome de Jesus. Um beijo.